E aí, pessoal, fazendo uma revisão aqui do capítulo 15, né, circunferências. A gente vai aprofundar bem esse assunto, as relações métricas dos ângulos, mas antes vamos fazer uma revisão sobre o comprimento da circunferência. O elemento principal, vamos começar por aqui, ó. O elemento principal da circunferência, um dos elementos, é o raio. E o que é raio? É toda a distância da extremidade ao centro. Então, é o raio. E tem uma formulazinha, né? Tem uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é quando você sai de um determinado ponto, coloca aqui um ponto A, e você vai dar uma volta. Você vai andar em torno dessa circunferência toda, fechando até voltando para o ponto A. Você sai do ponto A e retorna ao ponto A, dando uma volta completa. Essa volta a gente chama de comprimento da circunferência. E a fórmula do comprimento é 2 vezes π vezes raio. Lembrando que o valor aproximado de π, o valor aproximado é 3,14. Então, toda vez que eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, eu vou aplicar 2 vezes π vezes 3,14. E uma volta na circunferência, se você observar essa volta em graus, toda a circunferência equivale a 360 graus. Isso em graus. Existe uma relação ainda que a gente vai usar mais para frente, que é que a volta equivale a 2π de radianos. Então, para nossas aulas, nós precisamos lembrar do comprimento, 2πr. Esse comprimento, essa volta que você dá completa na circunferência, equivale a 360 graus. E se for em radianos, é 2π de radianos. Isto é o comprimento. Quando a gente fala em área do círculo, a área é toda essa parte interna da circunferência. Tudo isso aqui. Toda essa região interna da circunferência é a área. E essa região recebe o nome de círculo. Então, toda essa partezinha aqui, ó, essa região que compreende a circunferência, é o círculo. Então, pode ser área, como pode ser também superfície, né? A área também recebe o nome de superfície do círculo. Superfície circular. E para calcular a área do círculo, é π vezes raio ao quadrado. Lembrando que a área do círculo também é proporcional a 360 graus, que é uma circunferência, né? E que equivale também a 2π, se caso a questão pedir em radianos. Algumas questões vão pedir em graus, 360, e outras podem pedir a relação em radianos. Certo? Então, essas duas fórmulas são importantes para a gente. A área do círculo, πr ao quadrado, que é a área interna, e o comprimento, só a volta do círculo, 2πr. Nosso módulo deu uma aplicação.
da área da coroa circular. O que é que ele chama de coroa circular? Toda essa região ao redor de duas circunferências. Então, essa região ao redor de duas circunferências é a coroa circular. Então, aqui nós podemos observar que nós temos dois raios, né? Eu tenho raio maior da circunferência externa e tenho raio menor da circunferência interna. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Círculo maior. Se eu quiser calcular a área do círculo maior, vai ser π, o raio maior, que chamou de R1, πr ao quadrado. Chamei de R1 para selecionar o raio maior. Se eu quiser calcular o círculo menor, o círculo que está em branco aqui, a região branca, vai ser π raio ao quadrado. No caso aqui é o R2, que chamou de R2. Então, para calcular essa área verde, a área em verde, que é a área da coroa, vou fazer o quê? Eu vou pegar o círculo maior, π R1 ao quadrado, e diminuir o círculo menor, π R2 ao quadrado. Então, a área da coroa circular vai ser a região externa menos a região interna. Eu vou recortar essa parte em branco. O que sobrou é a coroa. Então vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Eu posso dizer que eu tenho um fator comum em evidência aqui, que é π. Então vai ser R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Aqui acaba sendo a fórmula, né, para calcular a área da coroa circular. Que tá aqui, ó, igual ao nosso módulo. Certo? A área da coroa. Então, pessoal, como é que ele chegou nesse πr2 R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado? Ele pegou a área do círculo maior, que é πr1, tá aqui. Calculou a área do círculo menor, que é R2, e diminuiu um do outro. Nessa subtração, nessa diferença, ele colocou π em evidência, tá aqui. Valor de π em evidência, eleva um raio ao quadrado, diminui pelo outro raio, pelo quadrado do outro raio, você vai diminuir o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, essa diferença eu multiplico por π, então eu vou achar a área, a superfície da coroa circular. Tá ok? Então são essas três fórmulas aqui que a gente vai precisar na nossa próxima aula. Temos aqui um exercício resolvido, né? Calcule a área da superfície de um círculo, cujo raio mede 20 centímetros. E ele pediu para usar π igual a 3,14.
Então, a área da superfície, a superfície circular, a fórmula vai ser π raio ao quadrado. Então, a minha superfície circular vai ser π 3,14 vezes o raio. O raio está aqui, ó. O raio mede 20 centímetros. Então, vai ser 20 ao quadrado. Primeiro eu faço a potência. 3,14 vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 400. E agora o que está faltando é o quê? Multiplicar 400 vezes 3,14. Efetuando a multiplicação, você vai achar 1.256 centímetros quadrados. Vai ser a área desse círculo aqui, que tem raio 20. Vai ser a região interna desse círculo que tem raio 20. É 1.256 centímetros. Eleva ao quadrado. Toda vez que for superfície, você vai elevar ao quadrado. Se tiver em metros, metros quadrados. Se tiver quilômetros, quilômetros quadrados. Tá? A nossa segunda questão, ela tem uma intervenção, que ela diz o seguinte, ó. Uma indústria metalúrgica fabrica discos circulares de metal com uma chapa metálica quadrada de lado 60 centímetros. Então tem 60 centímetros de lado, como mostra a figura. Nessas condições, calcule a área da chapa metálica não aproveitada para a confecção dos discos. Então ele pegou uma área, né? A chapa é quadrada, chapa metálica quadrada, está aqui. Uma chapa metálica quadrada. E o lado todo dessa chapa mede 60 centímetros. Ele quer a área em verde, o que eu não aproveito dessa chapa. Quanto é que eu estou desperdiçando dessa chapa aqui? Então, primeiro, calcula a área. Então, o nosso passo aqui nessa organização vai ser o seguinte. Primeiro, calcular a área do quadrado. Esse quadrado é a chapa metálica. Segundo, calcular a área de um círculo. E terceiro, calcular a diferença entre o quadrado e a área de todos os círculos que estão na chapa metálica. Que aqui são 9 círculos, né? São 9 círculos. Então, vou calcular a área do quadrado. Então, este lado aqui, o lado quadrado, total, aqui mede 60 centímetros. E aqui também mede 60 centímetros, porque o quadrado tem lados iguais. Então, vamos lá. Em primeiro, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, eu tenho 60
ao quadrado. E 60 ao quadrado é 60 vezes 60. Então aqui eu tenho 60 vezes 60, 3.600 centímetros quadrados. Segundo, eu vou calcular a área de um círculo. Eu preciso da área de um círculo só. Então, se aqui mede 60, por exemplo, aqui também vai medir 60. Se eu dividir ao meio, então, ó, 60, eu tenho 3 diâmetros. Eu sei que o diâmetro, nós sabemos que o diâmetro são 2 vezes raio. 2 raios formam um diâmetro. Então, aqui eu tenho um diâmetro, 2 diâmetros, e aqui é o terceiro diâmetro. Então, na hora que eu divido em raios, então a distância aqui é um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios. Então aqui é um raio, 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 raio e raio. Renilson, se eu quiser fazer assim, na horizontal dá certo? Mesmo resultado. Tá? Que vai dar o mesmo. As circunferências são iguais, então vão gerar o mesmo raio. Então nós sabemos que o diâmetro aqui, que é 2 raios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos dizer que 6 raios equivalem a 60 centímetros, porque vai dar os 60 centímetros, que é o lado do quadrado. Então, um raio vai medir o quê? 60 dividido por 6. Então, cada raio mede 10 centímetros. E é o que preciso para calcular a área de uma circunferência só. Só quero uma circunferência. Essa circunferência eu sei que é π raio ao quadrado. Eu acabei de calcular o raio é 10. Então, a área de um círculo. A área do círculo vai ser π raio ao quadrado. 3,14 vezes 10 ao quadrado. Primeiro potência, 3,14. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. 3,14 vezes 100, a vírgula vai deslocar, como eu tenho 2 zeros, a vírgula desloca 2 casas. Então, na hora que você multiplicar, vai achar 314 centímetros quadrados. Então, esse raio gerou essa área, e essa área equivale a 3,14. E agora eu posso calcular a área dos 9 círculos. A área dos 9 círculos. Então vamos lá. Eu tenho 9 círculos, de acordo com a figura. Então, a área total, vamos chamar de área total, vai ser o quê? A área de um círculo, que eu acabei de achar 314 centímetros quadrados, vezes 9, que são 9 círculos. Na hora que eu multiplicar 314 vezes 9, vai dar 2.826 centímetros quadrados. Então, nós temos a área total, 3.600, e a área dos 9 círculos que eu vou recortar da chapa metálica, 2.800.
Então, a área de sobra, que é a parte em verde da figura, vou colocar aqui verde, vai ser o quê? A área da chapa metálica menos a área total dos círculos. Então, eu tenho 3.600, que é a área total, menos 2.826. Então, veja bem, calculei a área total, calculei a área total do círculo, do quadrado, está aqui. Calculei a área de apenas um círculo, área de um círculo apenas. Multipliquei essa área total por 9, que eu tenho 9 círculos dentro da chapa. Aqui, ó. Vou trazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multipliquei 314 vezes 9, 2.826. E agora da área total eu tiro o que você recortou, que está em branco. O que sobrar é essa área verde aqui. Então aqui eu vou ter 774, como é a área, centímetros quadrados. 774 centímetros quadrados. As duas aplicações para a área do círculo, uma simples, né, direta, sem nenhum tipo de intervenção, só aplico a fórmula. E a outra precisou de uma intervenção, né, achar o raio. Ele não me deu o raio aqui, mas através do lado do quadrado, ele me passa o lado. Achei o valor do raio, calculei a área do quadrado, a área de um círculo, a área dos 9 círculos, tá aqui. A área dos 9 círculos. E diminui um pelo outro. Uma próxima aula são os ângulos na circunferência. Beleza, pessoal?